Olá! Sabe, se a gente parar para pensar, o que é uma família? A resposta para essa pergunta que um dia pareceu tão simples, hoje mudou da água para o vinho. O que era uma definição única, hoje é um universo de possibilidades. Vamos mergulhar nessa evolução e descobrir uma forma completamente nova de entender as dinâmicas familiares. Parece uma pergunta fácil, né? Mas a resposta, essa é bem mais complexa. Aquela ideia tradicional de laços de sangue, de casamento, já não dá conta de explicar a realidade de muita gente. Então, como é que a gente pode definir o que é uma família hoje em dia? Olha só. De um lado, a gente tem aquela imagem clássica de família que muita gente tem na cabeça. Do outro, uma das tantas configurações que são super comuns hoje. Isso mostra pra gente que não existe mais um modelo único. A família é, na verdade, um espelho da sociedade em que a gente vive. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A ideia de família nunca foi uma coisa parada, congelada. Ela sempre esteve em movimento. Então, vamos embarcar juntos nessa viagem. Tem uma teoria bem interessante do antropólogo Lewis Henry Morgan que divide essa evolução em três grandes fases. Primeiro, a selvageria, onde as relações eram mais abertas, mais comunitárias. Depois, vem a barbárie, que é quando o patriarcado começa a se fortalecer. E, por fim, a civilização, que é onde se consolida aquele modelo de família nuclear que a gente conhece bem, muito ligado à ideia de propriedade privada. E a mudança nos papéis dentro da família? Nossa, é impressionante. Na era pré-moderna, as regras eram super rígidas. O homem era a autoridade máxima, a mulher ficava num papel de subordinação e a criança era quase um adulto em miniatura. Com a modernidade, esses papéis ficaram mais flexíveis, mas claro, ainda com muitos desafios, como a desvalorização que a pessoa idosa muitas vezes sofre na nossa sociedade. E aí a gente chega nos dias de hoje. E olha, o cenário mudou completamente. A família tradicional agora é só uma das muitas formas de família que existem. Temos famílias com um só pai ou uma só mãe, famílias que se juntam depois de outras uniões, casais do mesmo sexo, gente que escolhe não ter filhos. O que une todas elas, no fim das contas, é a busca pela autonomia e principalmente pelo afeto. Agora, segura aí, porque a gente vai para a grande virada de chave nesse assunto. Uma mudança de perspectiva que revolucionou o jeito de entender as famílias. A ideia de que a família funciona como um sistema. O pensamento sistêmico é um convite para a gente mudar o foco. Em vez de olhar só para o indivíduo isolado, a gente passa a olhar para as conexões entre todo mundo. A família é um todo, e o que acontece com uma pessoa reverbera em todas as outras. É como um quebra-cabeça, sabe? Cada peça influencia o desenho final. Essa citação aqui é simplesmente perfeita. Pensa bem, para entender alguém de verdade, não adianta olhar só para aquela pessoa. É preciso entender as relações dela, as regras, aquelas que são ditas e as que não são, e como tudo isso se organiza dentro da família dela. E esse sistema familiar ainda se organiza em grupos menores, que a gente chama de subsistemas. Por exemplo, a dinâmica entre o casal é uma coisa, a dinâmica entre pais e filhos é outra. Cada um desses mini-sistemas tem suas próprias regras e funções. E todo sistema familiar tem umas características bem marcantes. A totalidade é essa ideia de que está todo mundo conectado. A homeostase é a busca constante por um equilíbrio, mesmo que esse equilíbrio nem sempre seja saudável, viu? E o feedback é o jeito como o sistema se comunica e vai se ajustando. Tá, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos ver como essa teoria toda se aplica no ciclo de vida que a maioria das famílias passa. E aqui tem algo fundamental. O estresse nem sempre é uma coisa ruim. Muitas vezes, ele é o motor que impulsiona a mudança. Pensa no nascimento de um filho ou na adolescência. São eventos que criam uma tensão que força a família a se reorganizar, a encontrar um novo equilíbrio. E é super importante saber que existem dois tipos de estresse. O horizontal, que são os desafios previsíveis da vida, e o vertical, que é como se fosse uma herança emocional. São padrões, segredos, traumas que vêm passando de geração em geração e que afetam a gente até hoje. E aqui está o roteiro que muitas famílias seguem. Cada uma dessas etapas, desde que o casal se forma até o momento em que os filhos saem de casa, é um desafio que exige novas regras, novos papéis. É um processo constante de adaptação. Mas como a gente consegue enxergar toda essa complexidade? Pois é, os profissionais da área usam ferramentas poderosíssimas para mapear essas dinâmicas que muitas vezes são invisíveis. Vamos conhecer duas delas. O genograma, ele parece uma árvore genealógica, né? Mas ele vai muito, mas muito além. Ele não mostra só quem é filho de quem. Ele mostra a qualidade das relações. Quem é próximo, quem é distante, onde tem conflito.
É um verdadeiro mapa emocional da família. Os símbolos aqui revelam a história. Olhem só a linha em zigue-zague, por exemplo. Ela indica uma relação conflituosa. Em um único desenho, a gente consegue ver padrões que se repetem por gerações. É literalmente tornar o invisível visível. Bem, se o genograma olha para dentro da família, o ecomapa olha para fora. Ele desenha como a família se conecta com o mundo, com a escola, o trabalho, os amigos, a comunidade. É um jeito de visualizar a rede de apoio que a família tem, ou que talvez esteja faltando. E aqui, de novo, as linhas contam a história. Uma linha grossa pode significar uma relação forte e positiva com a escola. Já uma linha toda tracejada ou em zigue-zague pode mostrar uma conexão frágil ou estressante com o trabalho. É o mapa completo dos recursos e desafios externos da família. Então, depois de tudo isso, o que a gente leva para casa? Talvez a grande conclusão seja que não existe família perfeita. O objetivo é ter uma família funcional, uma família que consegue se adaptar. Essa frase do Carl Whittaker, que foi um dos pioneiros da terapia familiar, resume tudo. Uma família saudável não é aquela que não tem problemas. É aquela que está sempre em movimento, se adaptando, aprendendo com os desafios que a vida joga no caminho. As famílias que são resilientes, que aguentam o tranco, têm algumas coisas em comum. Elas têm regras que são claras, mas também flexíveis. Elas sabem lidar com crises, existe espaço para todo mundo expressar o que sente. E talvez o mais importante, elas resolvem os problemas juntas. O segredo não é evitar o estresse, é saber lidar com ele. E para a gente fechar, fica uma pergunta no ar para todo mundo pensar. Depois de tudo que a gente viu, desde a história até essas ferramentas sistêmicas, o que faz um sistema familiar não só sobreviver, mas florescer diante dos desafios? Talvez a chave de tudo esteja na qualidade das nossas conexões.